Bom dia, ouvintes da Evangélica do Brasil FM. Estamos iniciando a transmissão do culto matinal da Igreja Batista da Capunga. Transmissão ao vivo, direto do nosso templo, localizado à Rua Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, Recife. Meus irmãos, um bom dia a todos. É com muita alegria que nós nos reencontramos nesse primeiro domingo do mês de dezembro. Naturalmente, para mim, para a irmã Alice, uma alegria especial em estar com os irmãos depois de um período de ausência, nos últimos dias, quando estivemos gozando o restante de nossas férias. E é muito bom estar de volta, é muito bom voltar a encontrá-los, sobretudo para rever os irmãos dos quais estávamos com muita saudade. Queremos, neste momento, dizer da nossa satisfação em poder acompanhar a igreja em suas atividades, mesmo à distância. No período em que estávamos viajando, pudemos acompanhar um pouco das programações e atividades da igreja. Quero deixar uma palavra de gratidão à diretoria da igreja, que nos substituiu nesse período de ausência, também à equipe ministerial que atuou na direção dos cultos. De forma particular, quero mencionar o Ministério de Música da igreja, com uma atuação extraordinária nesse mês de novembro, mês da música. Por isso, uma palavra especial de gratidão ao nosso ministro de música, diácono Apolônio Ataíde, que atuou em diversas frentes nesse mês da música, coordenando, dirigindo, regendo, pregando, né? Então, mostrou aí toda a sua habilidade. Nós louvamos a Deus por sua vida, pela bênção que ele tem sido para a nossa igreja, e nós nos alegramos muito em poder acompanhar esse momento de atividades da igreja. Chegamos ao mês de dezembro, que é um mês muito especial, significativo, com muita coisa acontecendo. Esta semana já começou
com muita coisa. Na quinta-feira passada, aconteceu aqui em nossa igreja o casamento coletivo da Polícia Militar de Pernambuco. Está aqui o pastor Silvio, capelão da Polícia Militar, que coordenou esta realização. Nós nos alegramos com isso. Na sexta-feira, entre outras coisas, o Será de Homens recebeu o irmão José Cabral e expressa sua gratidão pela palestra proferida. Ontem aconteceu aqui no templo da nossa igreja mais uma formatura do Seminário de Educação Cristã. E aqui uma referência especial às formandas que são da Capunga. Eu quero mencionar o nome de Gilmária Lucena. Gilmária concluiu o curso de Educação Religiosa com especialização em Missiologia. Ela que trabalha com as crianças aí de 3 a 5 anos em nossa igreja. Na verdade, trabalha até hoje, né? Terminando seu curso, ela está retornando e ela não mais estará conosco. Então, os pais de crianças de 3 a 5 anos, quando forem buscar os seus filhos, não deixem de dar um abraço na irmã Gil, parabenizando por ontem pela sua formatura, mas também um abraço de despedida, já que ela fica até hoje apenas conosco aqui na igreja, mas nos alegramos pela sua vida. Também a irmã Darlene Queiroz da Silva, irmã Darlene, esposa do diácono Cândido, que concluiu o curso do SEC aberto à terceira idade. Nós a parabenizamos também por isso. E na área de especialização, nós temos 2 especialistas agora em nossa igreja, a irmã Alana Froes e a irmã Ana Paula Cavalcante. Essas 2 irmãs concluíram ontem também no SEC o curso de especialização em missiologia. Nós as parabenizamos e também deixamos a palavra de satisfação de nossa igreja, de alegria de nossa igreja por essa conquista de nossas irmãs. Quero registrar também, dentro dessa palavra de gratidão, a palavra do Ministério Deus para Todos, ministério que trabalha apoiando instituições como o Lar do Ancião, o Hospital Evangélico de Pernambuco, e alguns irmãos ajudaram esse grupo com doações, e o grupo pede, a irmã Patrícia Braga e sua equipe pedem que agradeçamos aos irmãos que cooperaram com esse ministério e com esse trabalho. Os irmãos estão sentindo a ausência do pastor Benevando Farias, ele e a irmã Sônia estão falando no encontro de surdos ali em Garanhuns, nesse final de semana, a razão pela qual não estão conosco. Quero aproveitar para lembrar as atividades que estão por vir, uma vez que esse mês de dezembro é um mês intenso. Teremos, depois de amanhã, na próxima terça-feira, motoculto especial de Natal. Na quarta-feira, uma programação especial da MCA, das Mulheres Cristãs em Ação. Ainda essa semana, alguns outros acontecimentos nos aguardam, entre eles, o concílio e a consagração do seminarista Leandro Nunes. O irmão Leandro será examinado amanhã, em concílio, amanhã à tarde, aqui na igreja, e na próxima sexta-feira acontecerá o culto de sua consagração ao ministério, se for aprovado amanhã, claro, e o culto acontecerá na sexta-feira, ali na Igreja Batista do Cajá, na Paraíba. Eu queria que o irmão Leandro ficasse de pé. Pode ser que, porventura, algum irmão não o conheça, e quando nós temos a última oportunidade de ver o irmão Leandro, no próximo domingo será o pastor Leandro, então os irmãos podem vê-lo mais uma vez. Muito obrigado. O irmão Leandro, com sua família, dirigem o trabalho de nossa congregação ali em São Lourenço, depois de um lindo trabalho de capelania junto ao PEP, ali naquela localidade, tem dirigido muito bem o trabalho em nossa congregação. Louvamos a Deus por sua vida, alegramos-nos muito com aquilo que o irmão tem realizado e desejamos as bênçãos do Senhor, a direção de Deus para o seu ministério. Estaremos juntos amanhã para o concílio de exame do irmão Leandro, na expectativa do seu sucesso. Queremos dizer aos irmãos também que nós estamos em campanha para as cestas de Natal, e através da Escola Bíblica Dominical ou diretamente na Secretaria da Igreja, os irmãos poderão fazer doações para as cestas de Natal que regularmente distribuímos nessa época do ano. Quero dizer também que já estão conosco não só a Agenda 2016 da Capunga, que está lindíssima, como também o pão diário. Temos esse ano um pão diário personalizado. Então, livro de meditações para o próximo ano com a capa da Capunga, que o irmão vai comprar para si e vai comprar também para dar de presente. O pão diário custa apenas R$ 5 a unidade,
Então a irmã pode ter vários exemplares, a irmã pode utilizá-lo para dar de presente para alguém, um excelente presente com meditações para todos os dias do próximo ano. Um detalhe especial é que esse ano, pela primeira vez, o Ministério RBC abriu a possibilidade de alguns escritores brasileiros escreverem no Pão Diário. Então, algumas das meditações são assinadas por pastores daqui do Brasil, entre eles pastor Pascoal Piragini, pastor Luiz Roberto Silvado. Os irmãos então terão um Pão Diário especial aí, vão encontrar algumas meditações específicas ao longo desse ano, certo? Então os irmãos estejam atentos aí para ver, tem que ver a fotografia dos pastores, possível que apareça algum pastor conhecido, talvez reconheça alguma fotografia lá dos pastores que escreveram no Pão Diário desse ano. Pão Diário e agenda. Há um preço promocional para quem comprar o kit hoje, os irmãos podem então adquirir, mas a expectativa é que os irmãos tenham alguns exemplares do Pão Diário que possam ser distribuídos também como presente, além da sua agenda Capunga, que essa é naturalmente de uso pessoal e, claro, também pode ser um excelente presente para ser dado nesse final de ano. Após o culto, os irmãos poderão adquirir o Pão Diário e a agenda no Ponto do Verbo. Por falar em após o culto, nós teremos após este culto uma breve assembleia extraordinária, quando ouviremos em profissão de fé. Os irmãos serão batizados no próximo domingo à noite. Então, os irmãos que puderem permanecer após o culto, teremos esse momento de profissão de fé, para os irmãos que serão batizados no próximo domingo à noite. Hoje tivemos um agradável café da manhã com os candidatos ao batismo, uma oportunidade muito boa de confraternização. Recebemos um convite do nosso irmão Amaro, para a sua posse na Academia Pernambucana de Direito do Trabalho. A posse acontecerá na segunda-feira, dia 14, às 19 horas, na Faculdade de Direito do Recife. Nós parabenizamos ao nosso irmão e desejamos as bênçãos do Senhor sobre sua vida também. Feitas essas comunicações, eu quero apenas destacar um último aviso muito importante. Estamos nos preparando para o acampamento de Carnaval 2016, acampamento que acontece no período de Carnaval. E os irmãos sabem a importância que tem o acampamento para a vida da igreja. É o momento quando nós meio que aceleramos a igreja em suas atividades, seu tema anual. Então estamos nos preparando para uma linda celebração durante o período do acampamento do próximo ano. Irmão, hoje pode fazer a sua inscrição com tudo incluso, refeições, hospedagem, tudo, hoje por R$120. Os preços subirão um pouco com o tempo, mas pode fazer hoje, desde que seja feita à vista, por esse valor, a sua inscrição. Pedimos que façam logo. Temos feito um apelo regularmente aos irmãos no seguinte sentido: o preço do acampamento da Capunga é um preço muito diferente do preço de outras igrejas, porque nós temos o nosso acampamento. Outras igrejas naturalmente têm que cobrar um valor maior, porque precisam alugar determinados lugares para isso. Nós temos o nosso acampamento, esse valor é basicamente para alimentação. Então, todas as refeições do sábado à noite até a quarta-feira pela manhã. Então, esse valor basicamente para as refeições. Por conta disso, acaba havendo uma procura de pessoas de outras igrejas que desejam acampar. Naturalmente, a nossa prioridade é para os membros da igreja. O que temos feito é pedir aos irmãos que façam sua inscrição o mais cedo possível, para que eventualmente possamos abrir alguma vaga disponível, caso sobre ao final, para pessoas de outras igrejas que também desejam acampar conosco. Então, é como tem acontecido regularmente. Pedimos aos irmãos apenas que acelerem a sua inscrição, não apenas facilita o nosso planejamento, como também ajuda na abertura da possibilidade para irmãos de outras igrejas também participarem conosco do acampamento da igreja. Feitas essas comunicações, dados esses avisos, nós, nesse momento, vamos nos preparar em atitude de oração para cultuar ao Senhor. Quero apenas pedir aos irmãos que estejam atentos aos avisos constantes no boletim, também relacionados à área de família. Por exemplo, a palestra para casais no dia 19 de dezembro, deve ser agendado já isso também. Também nessa área de Ministério de Família, o encontro para a melhor idade, também no dia 19, à tarde do dia 19. E queremos lembrar também que
os grupos familiares, a liderança dos grupos familiares tem um encontro no dia 15 de dezembro, às 19h30. São avisos que já constam no nosso boletim, para os quais chamamos a atenção dos irmãos, que os irmãos participem normalmente de todas essas atividades e programações. Vamos então, neste momento, nos preparar em atitude de oração para este culto, que se reveste também de um caráter especial, por estarmos dedicando a Deus a nossa gratidão, e a irmã Rosemary Carlos participa de forma direta deste culto, a partir deste momento de prelúdio. Não consigo entender o que tu vês em mim, ó Senhor. Eu não sou o que devia ser, mas só tu. Traçaste um plano para mim, respondeste minha oração de fé, Senhor, e este amor é que me ajuda a seguir. Milagre, Senhor, milagre eu sou. Milagre, Senhor, tens feito em mim.
após esse momento tão lindo desse prelúdio cantado, agora nós temos oportunidade de, com a nossa voz, também bendizermos ao Senhor. E eu convido a igreja para que em pé possamos ler juntos o introito bíblico extraído do Salmo 103, verso 1. Leiamos: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Cantemos o número 15 do Inário para o Culto Cristão. Ó minha alma, Deus bendize, hino que foi escrito a partir do salmo que acabamos de ler. Oremos. Senhor, nós te louvamos e reconhecemos tua santidade, tua soberania sobre nossas vidas. Nós te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor é e pelo que o Senhor fez pelas nossas vidas, pelo resgate da vida de cada um de nós, pelo sangue de Jesus. Nesta manhã, Senhor, estamos felizes como igreja, por podermos adorar e louvar o teu santo nome. Ó Pai, abençoa-nos, Pai, abençoa este culto, abençoa este momento, abençoa nossos visitantes, abençoa quem nos escuta à distância, Senhor, que o teu poder, a graça de Cristo Jesus, alcance a cada um, através dos hinos, através da palavra, através de cada momento deste culto. É o que nós rogamos na tua presença, em nome de Jesus. Amém.
Queremos registrar com alegria a presença de alguns irmãos e amigos que estão entre nós nesta manhã participando deste culto. Pude ver antes do culto a irmã Marta Ramalhete está conosco, uma alegria muito grande recebê-la, ela que reside ali em Portugal, está conosco nesta manhã, uma satisfação tê-la entre nós. Queria que ela ficasse de pé, não sei onde ela está, mas está aqui, à minha esquerda. Seja muito bem-vinda, é sempre uma alegria revê-la. Também a alegria de rever o pastor Hermes, sua esposa, os pais da irmã Valderese, estão conosco também nessa ocasião e alegram o nosso coração. Quero registrar aqui também a presença entre nós de Ana Alvarenga, ela é de Maceió. Eu queria que ela ficasse de pé também, ela é convidada da irmã Miriam Cavalcante. Seja muito bem-vinda, satisfação recebê-la neste culto. Certamente há outras pessoas entre nós visitando-nos na manhã de hoje, cujos nomes eu não tenho comigo aqui. Eu pediria, por gentileza, a todos os demais visitantes que se colocassem de pé, para que nós pudéssemos vê-los, identificá-los, onde estiverem. Temos outras pessoas presentes, permaneçam de pé por alguns instantes, vocês vão receber o cumprimento de alguém da igreja próxima a você aí, será uma forma de saudá-lo. Também receberá de nossa equipe de recepção um cartão de boas-vindas, uma lembrança desse encontro, podem se sentar, e esperamos que, se possível, você preencha essa parte separada do cartão com os seus dados pessoais e nos entregue após o culto para que possamos manter contato com vocês. Muito bom conhecê-los, muito bom recebê-los neste culto, e nós queremos então nesse instante expressar a nossa gratidão pela presença de todos vocês. Nós temos em nosso culto um momento especial de oração e nós vamos nesse momento dedicar algum tempo à oração ao Senhor. Eu sei que todos nós temos em nossa mente e em nosso coração alguns motivos e alguns pedidos de oração. Devemos continuar orando pelo pastor José Almeida Guimarães, nosso pastor emérito. Sua saúde ainda inspira cuidados, precisamos orar por ele. Temos orado pelo pastor Oliveira Araújo, ali
da Primeira Igreja Batista em Vitória do Espírito Santo, e esse mês nós fomos surpreendidos, no domingo passado, com a surpresa de ele poder ter ido à igreja, depois de mais de 2 anos sem poder falar à igreja. Falou à igreja no domingo passado, e certamente alegrou muito o nosso coração. Há outros pastores pelos quais temos orado por irmãos nossos que estão ausentes da igreja, por motivo de saúde ou em virtude de idade, como é o caso do irmão Juvenal, alguns outros irmãos pelos quais temos orado. Alguns irmãos estão ausentes, como é o caso da irmã Edinha Melo, residindo ali em Maceió. Alguns irmãos estão longe, com os irmãos Cláudio e Jandira, que residem ali no Ceará, outros que residem em outros países do mundo, temporária ou definitivamente, mas devemos lembrar de orar por esses irmãos. E há vários irmãos nossos que têm sofrido nos últimos tempos a perda de algum ente querido. Vamos continuar orando pelas famílias que estão enlutadas e particularmente por nossos irmãos enfermos. A igreja tem orado pela irmã Márcia Luiz, esposa do pastor Ronaldo Robson. Ela teve alta essa semana, já está em casa, se recuperando bem. Devemos orar por sua total recuperação. E há vários outros irmãos pelos quais temos orado, alguns convalescendo de cirurgia, outros em processo de tratamento, alguns tratamentos pesados. Não deixemos de colocar esses irmãos diante de Deus. Eu queria agora que o irmão pensasse especificamente em alguém por quem deseja orar. Que fizéssemos desse momento um momento de intercessão. Cada um de nós agora vai escolher pelo menos uma pessoa para colocar diante de Deus. Entre os nomes lembrados aqui, ou alguém que o irmão tem em sua mente, do qual o irmão se recorda nesse instante. Eu queria que os irmãos se colocassem de pé, e nós vamos orar ao Senhor. Nessa oração, o irmão estará colocando diante de Deus essa pessoa ou essas pessoas das quais o irmão se lembra nesse instante, e irá orar especialmente por essas vidas, colocando-as diante do Senhor. Eu queria convidar o irmão, o diácono Leomir Bastos, para orar ao Senhor nesse instante, colocando diante de Deus esses pedidos aqui mencionados, os nomes constantes nos pedidos de oração do nosso boletim, mas colocar-se diante de Deus, e Deus conhece bem os nomes que estão nas mentes, nos corações de cada irmão, para que nesse instante nós os colocássemos no altar do Senhor. Nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade que temos nesta manhã de cantarmos hinos ao Teu nome, também de te adorarmos, ó Pai, e de ouvirmos a Tua palavra. Nesse momento em que nós colocamos nomes de pessoas no Teu altar, suplicamos a Tua bênção para que possa ajudar essas pessoas, quer seja na necessidade da sua saúde, quer seja na sua saúde espiritual, quer seja nas suas dificuldades, ó Pai, do dia a dia. Permita com que essas pessoas sejam ricamente abençoadas por Ti. Aqueles nomes que os nossos irmãos estão lembrando, sabemos das dificuldades que temos de alguns dos nossos irmãos que estão ausentes por motivos, outros, ó Pai, que não saúde, mas que Tu possa abençoá-los, permitindo com que eles possam ser recuperados, ó Pai, que possam ter o privilégio de cultuar conosco nessa casa. Nós louvamos o Teu nome, ó Pai, porque esta igreja tem o privilégio de levar o Teu Evangelho a tantas pessoas, principalmente nesse momento em que lembramos do nascimento de Jesus Cristo. Permita com que tenhamos em mente o privilégio e a oportunidade de levarmos o Evangelho a tantas pessoas que necessitam da salvação da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos alegramos, ó Pai, pela presença do nosso pastor nesta igreja. Permita com que ele possa, ó Pai, continuar fazendo esta obra maravilhosa em nosso meio, para que a Tua palavra possa continuar sendo trazida aos corações, não só os presentes, mas tantos outros que estão ausentes da Tua igreja. Ajude o pastor Guimarães, te lembramos neste momento, permita, ó Pai, com que ele possa ter a sua saúde restabelecida, que ele possa ter o privilégio ainda de conviver conosco muitos outros anos. Lembramos também do irmão Juvenal, do irmão pastor Israel Dourado Guerra, do irmão Hernani Araújo. Tantos são os pastores que deram e contribuíram para a denominação batista, não só de Pernambuco, mas a denominação batista nacional.
Permita com que esses teus servos possam continuar te servindo e que possam ter os seus problemas de saúde minimizados. Suplicamos essas bênçãos, não é porque temos algum mérito, mas é no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Convidamos os irmãos diáconos e diaconisas para esse trabalho de entrega, do recolhimento de dízimos e ofertas. O tema deste ano, crer e viver. Não basta crer que Jesus é Deus, não basta crer que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Precisamos viver, precisamos compartilhar. E esse compartilhamento passa pela entrega dos nossos dízimos e ofertas, que é exatamente a forma como nós podemos atingir as pessoas mais distantes, já que nós não podemos evangelizar o tempo todo. Mas nós temos pessoas que estão fazendo esse trabalho. A entrega dos nossos dízimos, nossas ofertas, é exatamente para fortalecimento da nossa igreja nessa missão. Em Gênesis capítulo 14, versículos 18, 19 e 20, nós lemos o seguinte: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, pois era sacerdote do Deus Altíssimo.
E abençoa Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Em Isaías capítulo 41, versículo 10, nós lemos o seguinte: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Convidamos o irmão diácono Cícero para nos levar a Deus em oração de consagração dos dízimos e ofertas neste instante. Olha, nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós te agradecemos pelo recurso trazido à tua casa para o sustento da tua obra. Suplicamos também as tuas bênçãos, Senhor, sobre as pessoas que tratarão com esses recursos, para que da melhor maneira sejam aplicados. Te pedimos que nos abençoe no decorrer das atividades deste culto, sejas com as nossas vidas. Nós estamos para o teu serviço e a ti, Senhor, queremos te servir. Fique em nossas vidas, pois te oramos em nome de Jesus. Amém.
Peço que a congregação se coloque em pé para a leitura bíblica responsiva. A palavra de Deus em Filipenses, capítulo 4, versículos de 11 a 13. Porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. Pode se sentar. Nós vamos louvar a Deus agora com a missão de hinos de gratidão. Vamos louvar a Deus com alegria e com os nossos corações gratos. Jesus,
Seu fruto produzir.
é justamente sobre gratidão que eu gostaria de refletir com os irmãos neste primeiro domingo do último mês do ano de 2015. Gostaria de refletir justamente sobre motivos para agradecer. Naturalmente é impossível mencioná-los todos num tão curto espaço de tempo, mas é possível dedicar alguns minutos para a reflexão a respeito desse assunto. E eu queria convidá-los a abrirem suas Bíblias no primeiro livro das Crônicas. Primeiro livro das Crônicas, gostaria de ler no capítulo 16, alguns versículos que contam um momento específico em que o rei Davi celebra com o povo e anuncia um salmo a ser entoado diante do povo. O versículo 1 descreve mais ou menos o contexto e lemos o seguinte, 1 Crônicas 16, versículo 1: Trouxeram, pois, a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que Davi lhe tinha armado, e ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos perante Deus. Versículo 7 em diante dizem o seguinte: Então, naquele mesmo dia, Davi, em primeiro lugar, deu o seguinte salmo, para que pelo ministério de Asaf e de seus irmãos louvassem ao Senhor. E então ele começa a apresentar o salmo: Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos, cantai-lhe, salmodiai-lhe, atentamente falai de todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor, buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente, lembrai-vos das maravilhas que fez, de seus prodígios e dos juízos da sua boca. E o Salmo prossegue mencionando uma série de benefícios vindos da parte de Deus, uma série de bênçãos do Senhor, e lá no versículo 34, o Salmo diz o seguinte: Louvai ao Senhor, porque é bom, pois a sua benignidade dura perpetuamente. Louvai ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura perpetuamente. Eu sei que os irmãos, ao ouvirem esta sentença final, se lembraram muito provavelmente do Salmo 136. Nesse salmo, a expressão porque a sua benignidade dura perpetuamente, ou nas versões mais frequentemente usadas, a sua benignidade dura para sempre, nós encontramos uma interessante construção feita pelo salmista, na qual algumas declarações são feitas a respeito do que Deus fez, e a resposta é porque a sua benignidade dura para sempre. Experimente fazer isso qualquer dia no seu culto doméstico, ou quem sabe em seu grupo de oração. Cada pessoa do grupo menciona uma bênção de Deus, e todos então repetem juntos, porque a sua benignidade dura para sempre. E outra pessoa repete então uma outra bênção de Deus, e todos repetem juntos, porque a sua benignidade dura para sempre. Isso nos ajuda a estar lembrados de que a principal razão pela qual somos abençoados não são os nossos méritos. A razão pela qual somos abençoados não é porque nós mereçamos alguma coisa, nós somos abençoados porque a sua benignidade dura para sempre. Significa dizer que nada que possamos fazer ou deixar de fazer é capaz de mudar a benignidade do Senhor. Mais ou menos a ideia transmitida por Tiago ao nos lembrar que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. É porque Deus não muda, é porque a sua benignidade dura para sempre, que Ele nos abençoa perpetuamente. Ele nos abençoa permanentemente. Mas não são apenas os salmos, e não é apenas Davi, uma fonte de referência bíblica sobre gratidão.
gosto de pensar um pouco também sobre o apóstolo Paulo. Sobretudo porque Davi, no Antigo Testamento, e Paulo, no Novo Testamento, mostram-nos a preciosa verdade de que é possível celebrar ao Senhor e expressar-lhe nossa gratidão, mesmo quando nem tudo vai bem. Eu sei que ao olharmos para trás e lembrarmos as coisas que aconteceram ao longo deste ano, é possível que encontremos algumas notícias e alguns momentos tristes. Talvez algumas tragédias pessoais ou tragédias coletivas, como aquelas a que temos assistido algumas vezes. Talvez momentos de dor e de sofrimento pessoal, seja de outrem, que temos acompanhado de perto. Talvez dificuldades familiares, talvez sofrimentos com a violência. E se isso acontece numa visão macro no mundo, algumas vezes assolado por tragédias como aquelas provocadas pelo terrorismo, ou talvez calamidades como a que aconteceu recentemente no estado das Minas Gerais, onde tantos têm sido atingidos, têm sofrido e ainda sofrerão, ou talvez problemas de ordem mais próxima a nós, e todos nós, estupefatos, assistimos às notícias de como o nosso estado tem sido assombrado pelo problema da microcefalia em crianças, e como todos nós precisamos nos mobilizar para de alguma forma fazer algo para minimizar o desdobramento desse problema, cujas consequências já estão diante de nós e já são terríveis. Certamente haverá sempre coisas negativas a serem lembradas, dificuldades que poderiam ser mencionadas. É curioso perceber, no entanto, que mesmo esses servos de Deus que clara e honestamente contemplam dificuldades e fazem referências a elas, não permitem que a visão dessas dificuldades anule o seu sentimento de gratidão e sua atitude. Conheça um pouco melhor o apóstolo Paulo. Talvez para os teólogos da prosperidade dos dias modernos, Paulo, como apóstolo de Jesus Cristo, deveria ser uma pessoa muito bem sucedida, muito grata e muito rica, com muitos benefícios. Li um autor que dizia: está tendo um dia difícil, experimente ler 2 Coríntios capítulo 11. Ali o apóstolo Paulo descreve um pouco daquilo por que ele passou, e ele diz a partir do versículo 22, são hebreus, também eu, são israelitas, também eu, são descendência de Abraão, também eu, são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigos de morte, muitas vezes. E não sei se eu tenho aqui alguns candidatos a concorrer com o apóstolo Paulo, mas não creio que seja essa a pretensão dos irmãos, né? Mas provavelmente não chegamos perto dele. Mas ele prossegue descrevendo algumas das situações pelas quais passou. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Basta olhar um pouco da biografia do apóstolo Paulo, vamos encontrar aquele que foi apedrejado em Listra, expulso de Tessalônica, rejeitado em Atenas, preso em Filipos, apreendido em Cesareia, levado cativo a Roma, naufragado a caminho da prisão, colocado em perigo, finalmente executado por sua fé. A verdade é que nós temos na biografia e na história do apóstolo Paulo alguém que tinha muitas dificuldades a relatar. Curiosamente, porém, a atitude dele é sempre uma atitude de gratidão.
E é o apóstolo Paulo que nos ajuda a estar atentos para alguns motivos pelos quais devemos ser gratos, e eu queria relembrá-los na manhã de hoje. E eu queria começar, irmãos, lembrando que nós devemos ser gratos por nossa salvação. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 15, o apóstolo Paulo fala desse presente de Deus que é a salvação e usa uma palavra muito interessante. Ele diz, 2 Coríntios 9, 15, graças a Deus, pois, pelo seu dom inefável. Não sei qual a tradução que os irmãos têm aí em sua Bíblia, em sua versão, mas a palavra original grega, anekdiegetos, é uma junção do familiar prefixo a ou an, que significa negação, mais o verbo ekdiegeomai, que é justamente narrar, descrever, declarar, contar alguma coisa. Paulo está falando de um dom indescritível, de algo inenarrável, de algo que não pode ser apresentado por palavras. Ele está falando de um dom tão precioso que não há palavras humanas capazes de expressar o valor desse presente, o significado desse presente. Irmãos, honestamente falando, nós pensamos muito pouco sobre isso. Nós refletimos muito pouco sobre isso. Nós pensamos em tantas bênçãos materiais, em tantas coisas que Deus nos dá, mas nós não paramos para refletir sobre a dimensão do presente que é a nossa salvação. No texto de Efésios 2:8, texto bastante conhecido, somos lembrados de que pela graça somos salvos. Isso é presente de Deus. Li uma declaração muito interessante de Donald Whitney em seu livro Disciplina Espiritual. E ele diz o seguinte: Deus não fez nada por você maior do que chamá-lo para perto de si. E aí propõe o seguinte raciocínio: suponha que Deus tivesse depositado pessoalmente $10 milhões em sua conta bancária cada manhã, e fizesse isso todos os dias até o fim de sua vida, mas não lhe houvesse dado a salvação. Significa dizer que depois de ter usufruído todo esse dinheiro até o final de sua vida, você passaria a eternidade no inferno. Gostei do modo como ele nos fez visualizar um pouco dessa tentativa de comparação. A verdade, irmãos, é que nós refletimos muito pouco sobre a bênção que é a salvação, o presente que é a salvação de Deus. Pensamos muito pouco no valor do sacrifício de Cristo por nós. Pensamos muito pouco na preciosidade que é o resgate, a libertação da escravidão, a paz com Deus. Pensamos muito pouco no valor que tem a certeza da vida eterna. Pensamos muito pouco no significado que tem para nós o conhecermos a Cristo, e por termos conhecido a Cristo, o termos recebido dele o perdão dos nossos pecados, a reconciliação com Deus, a restauração de nossa vida. O apóstolo Paulo nos lembra então que um primeiro grande motivo, suficiente por si só, para que fôssemos permanentemente gratos a Deus, é a nossa salvação, a dádiva da nossa salvação. Mas poderíamos mencionar alguns outros motivos de gratidão, e eu lembraria que devemos ser gratos por nossa família. Eu sei que nossas famílias não são perfeitas, e alguns acabam por viver dificuldades nos relacionamentos familiares. Paulo fala muito pouco sobre si mesmo, sobre sua própria família, mas mostra, por exemplo, na carta a Timóteo, na segunda carta, capítulo 1, versículo 5, a importância que a família de Timóteo tivera para ele, ao fazer referência à fé não fingida que houvera habitado na avó Lloyd, na mãe Eunice, e agora habitava o próprio Timóteo. De regra, irmãos,
Nós temos muito a agradecer por nossas famílias. Temos a agradecer a Deus a vida dos nossos pais ou dos nossos irmãos, talvez avós, instrumentos de Deus, num ou noutro momento usados por Ele em nossa formação. Na grande maioria das vezes, os instrumentos usados por Deus para que nós conhecêssemos a Cristo. A verdade, irmãos, é que nem sempre nós passamos algum tempo refletindo sobre a bênção de nossa família, das pessoas que em última instância são as que mais nos valorizam, se preocupam conosco, se interessam por nós. Talvez nem mesmo nos lembremos ou nos recordemos dos momentos importantes do passado, nos quais os nossos pais ou os nossos irmãos foram nosso suporte, foram nosso apoio. Talvez pensemos muito pouco sobre as situações nas quais eles fizeram sacrifício por nós, nas quais nós ocupamos um lugar de importância em suas vidas, de tal forma que eles abriram mão de desejos e expectativas pessoais por nós. Nem sempre paramos para expressar nossa gratidão a Deus pela família que temos. Talvez porque nos incomodemos com algumas coisas que nos perturbam, nos desagradam em nossos relacionamentos e concentremos tão pouco da nossa atenção nas coisas boas que nos são propiciadas por termos um lar, por termos com quem contar, por termos alguém a quem recorrer nos momentos difíceis. Talvez somente em momentos de solidão ou nos momentos de perda de pessoas queridas, nós nos apercebamos com maior clareza da importância que essas pessoas têm ou tiveram para nós. Devemos ser gratos por nossa salvação, mas devemos ser gratos também por nossa família, Queria lembrar, irmãos, que há uma outra razão pela qual devemos ser gratos. Devemos ser gratos por nossos amigos. Não sei quantas vezes você já percebeu a importância que os amigos tinham para Paulo. Já perceberam que em todas as cartas ele faz referência nominal a algumas pessoas? Ele menciona algumas pessoas que eram importantes para ele. Já pararam para perceber isso? Só na segunda carta a Timóteo, Paulo menciona 17 nomes. 17 nomes. Perceba o modo como ele se refere, por exemplo, na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 8. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo mundo é anunciada a vossa fé. 1 Coríntios 1, versículo 4, sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículos 15 e 16, por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Filipenses 1:3, dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Colossenses 1, versículos 3 e 4, graças damos a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. 1 Tessalonicenses 1, versículo 2, sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. 2 Tessalonicenses 1, versículo 3, sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. 2 Timóteo 1, versículo 3, dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Filemão 1, versículo 4, graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Perceberam? Quantas vezes você tem se voltado para alguém para dizer, eu agradeço a Deus sua vida, agradeço a Deus a bênção que você é para mim, faço menção de você em minhas orações. Quantas vezes você tem feito isso? Sinceramente, quantas vezes você tem parado para agradecer a Deus a bênção que são os seus irmãos, os membros dessa família, desse corpo de Cristo?
as pessoas às quais você pode recorrer, as pessoas que têm orado por você, as pessoas que são suporte, apoio. Quantas vezes você tem honestamente parado para agradecer a Deus a bênção que são os seus irmãos, a bênção que é a sua família estendida, a bênção que é ter amigos com os quais você pode dividir não só as suas alegrias para celebrar com eles, mas também as suas dores. Quantas vezes você tem parado para agradecer a Deus o fato de que em qualquer situação você pode recorrer a alguém, você pode conversar com alguém, talvez alguém que simplesmente lhe ouça, mesmo que não possa resolver o seu problema, mas alguém que pode lhe dar atenção. Em um mundo tão individualista como esse em que nós vivemos, como é bom ter com quem contar, como é bom ter a quem recorrer, como é bom ter amigos, como é bom saber que não estamos sozinhos, e como é bom poder agradecer a Deus a dádiva dos nossos irmãos. Experimente refletir sobre isso, experimente lembrar-se das pessoas que lhe são preciosas, das pessoas que são importantes para você, das pessoas que no momento específico foram instrumentos de Deus para lhe abençoar, e eu tenho certeza de que você pode se recordar de alguém assim. Lembra daquele momento em que você precisava de alguém, e Deus providenciou alguém na hora certa, no momento certo, com aquilo de que você necessitava? Lembrou-se disso? Mas você se lembrou de agradecer a Deus isso? A verdade, irmãos, é que há uma relação um tanto desigual entre a quantidade de bênçãos de Deus e a quantidade de vezes em que lhe expressamos a nossa gratidão. Poucas vezes paramos para notar, mas Paulo era alguém extremamente grato pelos amigos, pelos irmãos, aos quais mencionava permanentemente em suas orações, aos quais fazia referência permanente em suas cartas, porque sabia da bênção que é esta dádiva do Senhor. Eu gostaria de lembrar ainda que devemos ser gratos pelo suprimento de nossas necessidades. Não preciso gastar tempo aqui, normalmente falamos sobre isso com mais frequência. Nós temos um Deus que supre as nossas necessidades. No Salmo 68, versículo 19, o salmista diz: bendito seja o Senhor, que dia a dia nos carrega de benefícios, nos enche de benefícios, o Deus que é a nossa salvação. Não sei quantas vezes o irmão já parou para refletir sobre isso, mas a verdade é que todos nós aqui temos mais do que precisamos. Temos mais do que precisamos. Deus não só tem suprido as nossas necessidades, Ele o tem feito de forma generosa, Ele o tem feito de forma abundante. É bem verdade que a promessa das Escrituras é que Deus suprirá as nossas necessidades, e não que Deus satisfará os nossos desejos. A Bíblia não promete que Deus satisfará os nossos caprichos. Aliás, Tiago chega a lembrar que às vezes pedimos e não recebemos, porque pedimos mal para gastar em nossos próprios deleites e interesses pessoais. Mas temos um Deus que supre as nossas necessidades. Temos um Deus que generosamente nos dá muito mais do que precisamos. Muitas vezes há carências e há dificuldades porque nem tudo que desejamos se realiza. Às vezes vemos carência e necessidade no mundo onde nós vivemos, mas honestamente falando, nós temos razões de sobra para agradecer a Deus, a generosidade com que Ele supre as nossas necessidades. Queria prosseguir um pouco mais, irmãos, para lembrar que não apenas devemos ser gratos pela nossa salvação, gratos por nossa família, gratos por nossos amigos, gratos pelo suprimento de nossas necessidades, mas eu queria terminar dizendo que devemos ser gratos pela esperança. Há dois sentidos nos quais a Bíblia faz referência à esperança. Ela fala da esperança em referência à expectativa de vitória sobre as dificuldades.
aquele conceito de esperança de restauração, aquela compreensão de que as dificuldades são passageiras, de que em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, a certeza de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, a noção de que as dificuldades serão sempre acompanhadas pela presença de Deus. E essa declaração do Salmo 30, versículo 5, na segunda parte, reflete justamente isso. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Às vezes essa noite é escura, às vezes essa noite é longa, mas nós sempre teremos em nossa mente a expectativa do amanhecer. Até porque houve noites no passado, e a lembrança das noites do passado, sempre seguidas de um despertar e de um novo amanhecer, serve para reforçar em nós a expectativa em relação ao amanhã. Mas a Bíblia também fala de esperança num outro sentido, a esperança eterna. A esperança eterna. É na carta aos Colossenses, no capítulo 1, versículos 12 e 13, que o apóstolo Paulo diz: dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual Deus tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nesse reino há esperança. Nesse reino há a certeza da vida eterna. E é por isso que é tão emblemático encontrarmos nas Escrituras a segurança na mente e no coração de servos que passam por profundas dificuldades. E como é bom ver Jó no auge do sofrimento dizendo: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Como é interessante perceber no apóstolo Paulo, mesmo em meio ao sofrimento e na expectativa do fim difícil pelo qual passaria, ao dizer: eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Ah, irmãos, se não houvesse outro motivo para ser gratos, esse nos bastaria. A certeza de que, por maiores que sejam as dificuldades a serem experimentadas em nossa caminhada e em nossa trajetória, a esperança futura é certa. E nós temos a convicção da vida eterna que nos aguarda. Uma das coisas que mais fascinam no apóstolo Paulo é o seu permanente sentimento de gratidão. Você vai encontrar referência à gratidão na carta aos Efésios, escrita da prisão. Você vai encontrar referência à gratidão na carta aos Filipenses, escrita da prisão. Você vai encontrar referências sobejas à gratidão e à alegria na carta aos Colossenses, escrita da prisão. Efésios, Filipenses, Colossenses, também epístolas pastorais. Como é interessante perceber que gratidão não é uma questão de circunstâncias, mas uma questão de perspectiva. Gratidão não tem a ver com acontecimentos, gratidão tem a ver com atitude. Em qualquer momento da vida, nós podemos escolher entre agradecer e murmurar. Em qualquer momento da vida, nós podemos escolher entre agradecer e murmurar. Podemos ter um coração cheio de gratidão, podemos ter um coração cheio de reclamação. A diferença é que um coração grato será sempre um coração alegre, enquanto um coração a murmurar será sempre um coração infeliz. Sempre encontraremos motivos para ambos, para queixa ou para celebração. A decisão é nossa. É o apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses,
escrita da prisão, que no capítulo 3, versículo 15, diz: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. Sede agradecidos, porque há razões sobejas para sermos gratos ao Senhor. Sede agradecidos, porque é muito mais justo que sejamos gratos do que sejamos queixosos. Sede agradecidos, porque é muito mais nobre assumir uma atitude de gratidão diante das bênçãos de Deus. Sede agradecidos, porque gratos somos muito mais felizes, somos muito mais agradáveis, fazemos muito melhor aos outros ao longo de nossa caminhada. Curve sua cabeça por alguns instantes. Nós vamos nos preparar para ouvir um hino de adoração ao Senhor nesse instante. Mas enquanto nós vamos ouvir este hino, nós gostaríamos de refletir por um pouco sobre os motivos que temos para agradecer. Converse com Deus nesse instante. Diga ao Senhor: Senhor, eu te agradeço a minha salvação, que não mereço, mas recebi como presente teu. Eu te agradeço a minha família, com o valor e a importância que tem para mim. Às vezes, os momentos em que os meus familiares fizeram algo por mim, e quero agradecer nesse instante. As marcas que tens deixado em minha vida, através daqueles que têm sido o meu lar. Quero agradecer os amigos permanentes e próximos, amigos que eventualmente foram os teus anjos, para me ajudar, para me apoiar, para me incentivar, talvez para me socorrer. Ó Senhor, instrumentos teus para abençoar a minha vida. Quero agradecer os meus amigos. Quero agradecer, Senhor, o fato de sempre suprires as minhas necessidades, e porque o fazes generosamente. Eu reconheço, Senhor, que tenho muito mais do que preciso, porque Tu és bondoso para comigo, e eu quero agradecer a Tua bondade. Mas eu quero agradecer sobretudo a esperança sempre presente em todos os momentos, especialmente naqueles mais difíceis, em que a Tua presença me assegurou alento, ânimo e coragem para prosseguir. Quero Te pedir perdão pelas vezes em que a murmuração ocupou lugar em meu coração e em meus lábios. E quero que essa murmuração seja sempre substituída pela gratidão. Diga ao Senhor isso nesse instante, enquanto nós ouvimos este hino de adoração ao Senhor.
frente um momento de gratidão a Deus. Eu vou pedir à irmã Rosemary que fique aqui à frente, porque esse é um dos motivos pelos quais vamos agradecer a Deus a sua vida, e não apenas a comemoração de mais um aniversário, mas também a gratidão a Deus expressa por ela, pela vitória sobre uma enfermidade muito difícil pela qual ela passou. Houve momentos em que havia o risco até mesmo de não voltar a andar. Cristo operou em sua vida, ela está restaurada e nos dá a alegria de estar conosco. Ela, seu esposo, o pastor Fabiano, estão passando um tempo conosco aqui na Capunga. Estamos aproveitando ao máximo aí esse casal tão querido. Ele, pastor, ela, ministra de música, estão conosco por um tempo conosco na Capunga, são muito bem recebidos. Ela, inclusive, faz referência a isso, sua gratidão a Deus também por se sentir bem entre nós. Então, nossa gratidão a Deus pela vida dela. Mas eu queria convidar para se juntar a ela também os aniversariantes desta semana. Todos aqueles que fazem aniversário esta semana, eu gostaria que viessem aqui à frente, estivessem aqui para esse momento especial de gratidão. Eu pedi ao pastor Apolônio que os receba. E entre os aniversariantes eu quero destacar alguns que agradecem a Deus aniversário de casamento. Eu sei que os irmãos Alisson e Shelley estão celebrando um ano de casados. Louvamos a Deus pela vida de vocês. No dia 1º, os diáconos, o diácono Cícero e a irmã Decina completaram também mais um aniversário de casamento. Queria que eles também viessem aqui à frente. Na sexta-feira foi o pastor Guimarães e dona Débora que completaram 61 anos de casados. Pastor Guimarães e dona Débora. No dia 5, ontem, os irmãos Manuel Clóvis e Raquel, também celebrando o seu aniversário de casamento. Hoje é a vez de Wanda e Everaldo, completando aí 9 anos de casado. Everaldo que agradece também seus 29 anos de Capunga. E na próxima terça-feira, o pastor Roberto e a irmã Maria, completando aí 36 anos de casados também. Queria que Maria viesse aqui para estar ao lado do pastor Roberto também. E no dia 11, o irmão Cândido e a irmã Darlene celebram seus 34 anos de casados também. Se há mais algum aniversário de casamento que eu não tenha informado, não tenha mencionado, queria convidar esse casal para vir aqui também. E todos os aniversariantes da semana. Quero registrar também para esse momento especial de gratidão a alegria de ter conosco hoje a Mariana Bechara, o casal Ricardo e Ana. Se estiverem presentes, eu queria que viesse aqui à frente também. Na verdade, Mariana está no berçário, mas nós estamos muito felizes em receber Mariana. Temos, como igreja, acompanhado toda a história, toda a trajetória dessa família, numa luta tremenda, na qual a presença de Deus foi marcante, e essa família foi ricamente abençoada por Deus, e hoje a alegria de ver a família de volta à igreja tem sido muito grande. Estou muito feliz com isso. Nós vamos então, irmãos, ficar de pé para esse momento de gratidão ao Senhor. Eu queria que todos nós fizéssemos desse instante um instante especial de agradecimento. Deus sabe os motivos que o irmão tem para agradecer. O irmão Alberto também comemora aniversário de casamento, coisa boa. Sejam bem-vindos também aqui à frente. Eu sei que cada um de nós tem motivos para agradecer, mas eu queria agora que o irmão elegesse pelo menos uma razão, pelo menos uma, para colocar diante de Deus, e tornar esse instante um instante de gratidão ao Senhor. Vamos curvar as nossas cabeças, vamos falar com Deus. Pai querido, Tu conheces o nosso coração. Tu sabes, Senhor, que nos é absolutamente impossível mencionar as Tuas bênçãos, relacioná-las todas. Mas existe algo no coração de cada um de nós agora, algo que nós queremos colocar diante de Ti, dizendo que somos gratos, Senhor. Dizendo, Senhor, que reconhecemos a Tua bondade, a Tua benignidade que dura para sempre. Reconhecemos, Senhor, a nossa falta de mérito, mas nós nos prostramos diante de Ti para Te adorar e dizer que nós louvamos o Teu nome,
e nós te agradecemos a tua bondade para conosco. Somos gratos pela salvação, somos gratos por nossa família, somos gratos por nossos amigos, somos gratos pelo suprimento de cada uma de nossas necessidades, somos gratos pela esperança sempre presente em nossos corações. Aqui estão filhos teus que agradecem dádivas, filhos teus que agradecem aniversário de vida ou de casamento, mas todos nós, aqui à frente ou no lugar onde estamos, temos em nosso coração motivos para agradecer, e nós abrimos o nosso coração diante de Ti. Recebe a nossa adoração, recebe a nossa gratidão, e continua a nos abençoar por Tua bondade, por Tua generosidade, porque precisamos de Ti, e nos sujeitamos ao Teu agir, como filhos Teus. Abençoa cada um dos Teus servos aqui à frente, abençoa cada um dos Teus filhos neste santuário, ou a nos acompanhar à distância, que todos sejam alcançados por Tua benignidade que dura para sempre. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Nós podem sentar, nós podem voltar aos seus lugares. Nós estamos chegando ao final deste culto. Eu queria só, antes de terminar, fazer uma referência que faltou no início, entre os nossos visitantes. Está o Morestino Elias Neto, de Natal, e quero expressar nossa gratidão por sua presença. Quero lembrar aos irmãos também que este ano, excepcionalmente, nosso culto de celebração do Natal não será no dia 25, mas no dia 24. Então já coloque na sua agenda, programe-se, dia 24, estaremos aqui juntos para celebrar o Natal. Nós teremos, após a bênção e o pós-lúdio, a realização de uma breve assembleia para a profissão de fé dos irmãos que serão batizados. Se o irmão não puder permanecer, pode deixar o santuário, só pedimos que o faça com todo cuidado, com toda calma, depois da bênção, o irmão pode se retirar. Mas nós vamos permanecer aqui, os que puderem, para uma breve assembleia, quando ouviremos a profissão de fé dos irmãos que serão batizados no próximo domingo. Aos que forem almoçar aqui na igreja, nós estenderemos esse tempo de comunhão, esse tempo juntos. Curve sua cabeça agora para a bênção. E esperamos revê-los a todos logo mais à noite, a partir das 19 horas, para o culto de celebração da ceia do Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Estamos concluindo a transmissão do culto matinal da Igreja Batista da Capunga, transmissão ao vivo, direto do nosso templo, localizado à Rua Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, Recife. Agradecemos a sua presença em nosso culto, agradecemos também a Lene Fernandes no estúdio da Evangélica do Brasil FM e convidamos a todos para estarem conosco a partir das 19 horas com a transmissão do nosso culto noturno com a celebração da Ceia do Senhor. Um bom dia a todos.